Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje nós vamos falar do Arcturianos, o despertar pelo amor, né? Para fazer essa live comigo, eu vou convidar daqui a pouquinho Andrea Ritzel, que é especialista, inclusive dá curso sobre esse tema, então ela tem bastante conhecimento, né? E vai explicar aqui. Se você tiver alguma pergunta também, você pode fazer pergunta que ela vai responder todas as nossas perguntas. Boa noite, Andréia, Chakra Recanto, aí boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a Andréia vai tirar todas as nossas dúvidas, né? Eu digo as nossas porque eu também tenho algumas perguntas, né? Eu vou convidar aqui a Andréia para entrar aqui ao vivo comigo. Vamos lá. Olá, boa noite, Andréia, tudo bem? Oi, boa noite. Que maravilha, em primeiro lugar, gratidão, né, por mais uma vez aceitar meu convite para fazer essa live, né? Sempre lives esclarecedoras, e eu já falo para você, que vai entrar nessa live, vai assistir, fica até o final, porque a gente vai ter uma grande surpresa, né? A Andrea, como sempre, faz lives aqui maravilhosas comigo, sempre com um final surpreendente. Então, vocês que estão entrando agora, fique até o final. E fala um pouquinho de você, Andréia. Quem ainda não te conhece, as pessoas que me seguem, quem é Andréia Ritzel? Pois Boa então, noite. tá me ouvindo bem, Irene? Boa noite. Tô te ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Ai, te agradeço aí, né? A breve já apresentação e me colocou na responsabilidade. Mas enfim, né, Irene, é muito grata aí pelo teu convite. É sempre uma alegria a gente poder estar junto de pessoas que caminham também em busca da sua evolução e tentando todos os dias, de todas as formas, a gente caminhar um pouquinho melhor, né? Então, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, né? O meu nome é Andrea Ritzel, eu sou gaúcha da cidade de Novo Hamburgo, que é bem pertinho de Porto Alegre. Eu sou terapeuta integrativa e também sou facilitadora da consciência. Então, eu trago, né, junto do meu trabalho, que engloba atendimentos individuais, tanto online quanto presenciais. Eu também trago para, assim, tem algumas pessoas que já vão caminhando comigo há mais tempo, né? Grupos de meditação, workshops, vivências e também, né, os cursos que na grande maioria deles envolvem ou energias arcturianas ou de outros seres estelares, né? Então, estar aqui hoje contigo para falar dos arcturianos é sempre um momento de grande alegria. Muito grata aí pela oportunidade. Que maravilha. Eu vou falar brevemente sobre mim, né? Eu ajudo pessoas, né, a se desbloquearem emocionalmente, se conectarem com o verdadeiro propósito através da hipnoterapia, né? Sou terapeuta também de outras ferramentas, mas eu costumo me divulgar assim mais como hipnoterapeuta, né? Porque é o Sim, trabalho que eu faço hoje, né? Eu também tenho uma formação aí com os arcturianos, mas não coloquei em prática, então, assim, nem quero muito falar no tema, né? Porque é a Andrea que é especialista no tema. Então, sejam todos muito bem-vindos, convide mais pessoas e fiquem até o final, porque vai ter um exercício aí transformador, né? E afinal, o que são os seres arcturianos, né? Eles são azuis, são brancos, quais são as cores, né? Como que é? Fala um pouquinho aí, Andréia. pois então, Irene, sabe que pessoas já visualizaram eles com aspectos diferentes, né? Mas, na grande maioria, até tem alguns artistas plásticos que têm o dom da clarividência, que fizeram algumas pinturas, não somente dos arcturianos, né, mas de outros seres estelares. Então, como eles já transcenderam essa questão do ego e da necessidade de ter aparências diferentes, assim, como nós temos aqui na terceira dimensão, eles costumam ser muito parecidos uns com os outros, né? Muito parecidos. A cor mais comum que eles se apresentam é na cor azul. Às vezes pode até puxar um pouquinho assim para um violeta, mas
existem pessoas que já reportaram terem visto eles com outras cores, né? Mas eles são mais conhecidos mesmo por essa cor azulzinha, parecido com um pouco da cor da tua blusa, assim, mas às vezes puxando um pouquinho mais para um tom violeta, né? E também Uma imagem. varia muito a descrição até da altura deles, né? Mas, assim, tem literaturas que divergem. O que normalmente é mais comum é que eles medem entre 90 centímetros, vai até que era? 6 Acho que era um metros. 1,30 m mais ou menos, assim, que é o mais normal. E teve relatos que já disseram que eles são mais altos, mais de 2 metros. Mais de Então, 2 metros. eu penso aqui comigo que, claro, a gente é muito curioso na aparência, porque são diferentes de nós, né? E cada raça estelar é muito diferente, mas eu penso que a conexão com eles vai muito além dessa curiosidade, apesar de sim, né? Eu acho que faz parte da nossa natureza que a gente é muito curioso, né? Mas só para deixar assim para as pessoas que eventualmente que em toda a vasta, não é nem tão vasta a literatura, mas hoje a gente já tem bastante fontes, né? Que tem sim variações, e daí entendo eu que é porque eles podem se apresentar de formas diferentes. Tem a mais comum, obviamente, né? Mas também pode haver essa diversidade. E uma curiosidade, você já viu Não, esses? eu já Não? percebi, assim, ver verde e dizer, nossa, enxerguei o rosto, não, né? Mas a percepção, sim. A percepção muito nítida, como de saber que tem alguém, né? A percepção, sim. Mas não assim, diferente da visão, como eu te enxergo. Isso eu não tive esse, talvez esse privilégio ainda, né? Você Mas eu percebo a fala, presença. Oi? você fala percepção energética? Percepção energética, muito nítido, muito claro, né? E é uma energia muito gostosa, é uma energia que ela chega com muito amor. É quase como se a gente, assim, não tem como não distinguir. É mais ou menos isso, né? Claro, talvez isso venha com o tempo, né, Irene, de conexão, daquilo que a gente vai caminhando e vai tendo mais um contato, porque como toda equipe que a gente começa a trabalhar, eu percebo que tem um tempo de entrosamento. Quanto mais a gente caminha nessa energia, mais a gente vai percebendo, né? Inclusive, a minha conexão aconteceu muito antes de eu saber que eram os arcturianos. Então, por isso que eu digo às vezes que, claro, a gente tem todas as curiosidades que são normais e inerentes à nossa realidade, né? Mas a conexão para mim, ela veio antes de eu saber quem eram. Então, é por isso que eu digo que sempre é uma conexão a partir do coração verdadeiramente, né? É algo que é muito maior. Pelo menos foi para mim, assim, né? Talvez seja diferente, assim, com outras pessoas, né? Mas para mim, a curiosidade veio depois da Quando conexão. você trabalha com mentores espirituais, né? Eu trabalho com ferramentas também energéticas de imposição de mãos, né? A gente sente essa percepção energética profunda, mesmo que a gente não tenha a visão, mas a gente sente a energia, né? Eu acredito que seja bem parecido. Sim. E tem coisas, às vezes, assim, que uma coisa importante, assim, da gente trazer, né, dos arcturianos, é que eles são seres extremamente amorosos, né? Eles são considerados os seres que estão num estágio de espiritualidade, uma das raças estelares mais avançadas da galáxia, e trazem, junto com eles, tecnologias avançadíssimas. Então, quando a gente fala de arcturianos, a gente não está falando apenas de tecnologias avançadas de cura, mas a gente também está falando de seres que despertaram já para a espiritualidade há muito tempo, né? Eles estão mais ou menos assim comparados com a Terra há uns 3.000 anos na nossa frente em consciência.
Então, eles já transcenderam a dualidade, já vivem em dimensões da quinta em diante, né? E o chamado deles para nós, ele vem realmente assim através do chamado do coração, através do despertar do amor incondicional. É algo que é uma conexão muito profunda. Essa Maravilha. conexão através da energia do nosso cardíaco, que é, na verdade, o nosso grande despertar, né, Irene? Porque às vezes a gente pode ter muito conhecimento que fica a nível mental, mas a partir do momento que a gente não consegue colocar isso em prática na nossa vida, a gente fica pensando do que serve, né? Se a gente tem o conhecimento e não pratica. Então, o chamado deles para nós é realmente assim, é aquele despertar do amor incondicional no nosso coração, que aí sim é o que transforma a nossa vida, né? Que eleva a nossa vibração e, por consequência, aí nos leva para um outro nível de caminhada. Que maravilha. De onde vem os arcturianos? Existe alguma conexão com o espiritismo? Primeiro, assim, ó, eles são oriundos de Arcturus, né? E o que que é Arcturus? Arcturus é uma super estrela gigante que inicialmente foi dito que era da cor avermelhada, hoje a NASA diz que ela já está mais para alaranjada. E as pessoas pensam que eles moram nessa estrela, mas não. Essa estrela ela é como se fosse o nosso Sol, né? Então, só que pensa o seguinte, ela tem um diâmetro, Arcturus tem um diâmetro que é mais ou menos assim, 27 vezes maior do que o nosso Sol. E ao redor de Arcturus, eles vivem em aproximadamente 12 planetas, né? Arcturus por si só é assim, a 1.700 e poucas vezes maior do que a Terra, então é muito grande, né? Então, eles são oriundos desse lugar, vivem em planetas, né, que circundam Arcturus, e também a gente sabe que existem sementes estelares arcturianas que estão encarnadas na Terra com o propósito de nos auxiliar na ascensão. Então, eles estão muito envolvidos na ascensão do nosso planeta, né? Eles trabalham já no planeta Terra sob o comando do Mestre Jesus há muitos e muitos e muitos milhões de anos, né? E o que dizem deles em relação ao espiritismo é que quando Chico Xavier falava de que a gente começaria a ter contatos com eles, mais ou menos assim a partir da época que a gente está agora, até 2050 e poucos, né? Na literatura diz que Chico Xavier se referia aos arcturianos. Não está escrito, né? E, pelo menos não em nada que eu tenha lido da doutrina espírita, mas dizem, né, que era sobre os arcturianos que Chico Xavier falava. Por quê? Porque eles estão trabalhando na ascensão do planeta e estão trabalhando também na ascensão de todo ser humano que assim escolhe. Porque é uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, né? Não somente sobre eles, mas sobre toda a hierarquia de luz, porque eles trabalham juntos na espiritualidade por questão de vibração e de propósito, né? A gente aqui que tem uma tendência, às vezes, de separar. Ah, esse é espírita, esse é católico, esse é evangélico, esse é não sei o quê, né? Esse trabalha com os arcturianos, essa trabalha com os pleiadianos. E, na verdade, na espiritualidade, eu digo, eles estão todos juntos misturados, né? Trabalhando por frequência energética. Então, eles estão nos auxiliando nessa caminhada e eles estão à nossa disposição no sentido de que todo aquele que deseja se conectar com os arcturianos, basta pedir, basta se colocar em oração, né, se recolher numa meditação, no momento de quietude e chamar a sua presença e o seu auxílio, porque eles não vão fazer nada que interfira no nosso livre-arbítrio. Então é uma conexão muito simples, né? Porque eles já vêm auxiliando o planeta como consciência, né? Como Gaia, a consciência do nosso planeta. E nós, os humanos, a todos aqueles que escolherem se permitirem esse auxílio, né? Então, mas o vínculo deles com o espiritismo, até onde eu sei, Sirene, assim, talvez, não sei se tu leu alguma coisa um pouco diferente, com mais profundidade sobre isso? Não, eu
eu li, na verdade, isso que você falou aí, dessa questão do Chico Xavier, né? Sim, Que falou que em 2017, mais ou menos, ia começar essa conexão para frente. Então, mas é por isso que eu te fiz essa pergunta, né? sim, Porque assim, a gente tem essa coisa da separação da religião. Na verdade, nós todos somos um, né? sim, Estamos todos conectados energeticamente. Religião, né, é uma coisa meio que eu acredito da nossa cabeça, porque assim, eu acredito muito na religião que é o amor, você trabalhar isso, né? Essa sim, conexão de forma amorosa, né? Tanto é que o tema é o despertar pelo amor. E a própria Bíblia fala, né, que o amor é meio que uma obrigação. A única obrigação de quem se considera um cristão é o amor, né? E eu acredito que a gente ainda está um pouco distante de vivenciar isso no nosso dia a dia, né? Esse amor realmente de uma forma profunda, não o amor do homem pela mulher, mas tratar todo mundo de forma amorosa, né? Respeitando o momento de cada um. Cada pessoa está num momento de evolução, né? Eu acho que isso também é importante, né? sim. Independente se a pessoa tem religião ou não segue uma religião, né? Eu acho que esse respeito, esse amor é muito importante. É. E uma das coisas, assim, falando dos arcturianos, né, Irene, eles estão, assim, na linha de frente, no resgate, da Terra, né, e da Terra e, claro, da humanidade. Então, eles estão totalmente ligados, inclusive, ao tema da nossa última live, que foi a transição planetária, né? Eles já passaram por esse processo que nós estamos passando agora. Então, eu gosto de dizer, assim, né, até nos meus cursos, que eles são como nossos irmãos mais velhos de caminhada, porque eles já fizeram esse processo de transição e, inclusive, a maneira que eles encontraram para continuar, né? Na verdade, não é que encontraram, né? Assim, talvez até houve uma determinação aí da Confederação Galáctica, né? Algo que a gente às vezes não tenha tanto conhecimento. Mas a maneira que eles continuam o processo de evolução deles é através da assistência, não somente para nós aqui na Terra, mas de outros planetas, de outras raças que estão nesse processo que nós estamos fazendo de transição, né? E quando a gente fala ali de que a gente está mudando a nossa vibração, o que que é? É a expansão pelo cardíaco, porque como a gente só vai aumentar a nossa vibração a partir do momento que a gente mudar a nossa consciência, o nosso comportamento. Então, as tecnologias arcturianas, elas vêm para fazer qual auxílio para nós, né? Uma das principais, um dos principais objetivos dessas ferramentas que eles nos trazem é de qual? É aumentar o quociente de luz nas nossas células. Então, assim, interfere ali diretamente no nosso DNA, na questão de nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades, tudo aquilo que está latente, que a gente ainda não despertou, porque entende-se que a partir desse despertar da nossa consciência, que a gente aí sim vai poder fazer a nossa evolução, né? Então, eles estão extremamente conectados e ligados conosco nesse sentido, com uma energia que é assim, é muito intensa, mas ela é muito leve, ela é muito amorosa, ela é muito fácil de usar. Eu sempre digo assim que não tem como não saber usar. A pessoa pode às vezes demorar um pouco mais para se conectar na energia, às vezes a gente também está mais ligado a alguma outra energia e também está tudo certo. Eu tenho alunos até que, por exemplo, fizeram o nível 1 do sistema arcturiano de cura multidimensional e aquilo ficou meio assim, a conexão não veio, a apostila ficou na gaveta, daqui a pouco vieram, fizeram uma reciclagem e aquilo deu um boom. Então, às vezes é um tempo, é que nem eu disse antes, né? A gente tem uma equipe de trabalho, nem sempre esse entrosamento ele acontece de imediato. Às vezes a gente vai ali, vai comendo que nem mingau pelas beiradas, vai indo, e daqui a pouco vira uma chave e aquilo acontece, né? Comigo foi o contrário, né? Eu primeiro tive a conexão, depois eu vinha saber quem era. Mas cada um tem o seu caminho. Inclusive, a gente pensa assim, até pessoas que vão chegando aqui na live, né, Irene? E que eventualmente venham a assistir depois. Importante que a gente tenha consciência de que a gente não está em nenhum lugar por acaso.
Ninguém se conecta com uma pessoa, ninguém se conecta com uma energia por acaso. Então tudo está ali interligado. Às vezes é uma sementinha que é plantada. Eu escutei aqui, daqui a pouco eu escutei lá, daí eu digo, nossa, eu escutei falar sobre os arcturianos na live, daí agora não sei aonde, o que será que você está querendo me dizer, né? Porque eles vão fazendo alguns convites aí, né? Para algumas seres estelares que estão aqui em missão, né? Arcturianos encarnados que estão em missão. Então, eles Você também falou. fazem esse suporte diretamente de Arcturus para que essas sementes estelares despertem e consigam cumprir a sua missão, né? É bem lindo quando a gente toca o coração, assim, quando a gente lê sobre essa parte, essa contraparte, né? Que fica em Arcturus, em oração no templo de cristal arcturiano, justamente assim para fazer o despertar das sementes estelares que estão na Terra, né? Então, para ver que a gente jamais está sozinho. Nós estamos sempre aí muito bem amparados, né? Eu acho que nunca se falou tanto em despertar de consciência quanto tem se falado aí, acho que nos últimos 4, 3 anos, né? Sim, Me corrija aí se eu estiver errada, mas por exemplo, ouvi falar, acho que uns 4 anos atrás, esse despertar da consciência que a gente, pelo menos eu não ouvia muito falar, né? Então, acredito que o planeta, né, nós estamos passando aí por uma mudança muito profunda, né, nessa questão. E quando foi, André, que você se conectou aí com os arcturianos? E fala um pouquinho o que é o sistema arcturiano de cura multidimensional, que você dá curso, inclusive, né? sim, sim. Sabe, Irene, que até a gente falando assim nesse despertar de consciência, eu acho que isso veio muito mais à tona ali de alguns anos para cá, justamente por essas energias estarem mais aceleradas no planeta, né? A gente sabe que ali em 2012 a gente adentrou um cinturão de fótons, então tudo isso começou a acelerar, mais informação começou a vir para nós. Mas eu tenho assim uma questão de conexão com a espiritualidade desde muito nova, né? Mas aí eram por outros caminhos. E aí, o que que aconteceu, assim, numa das meditações que eu estava fazendo, eu não sei, eu acho que foi 2017, se eu não estou enganada. A gente estava num grupo de meditação e aí a gente era uma meditação guiada. E só que a gente, nesse processo de meditação guiada, claro, cada um acabava acessando outras consciências e tendo o seu próprio processo. E aí era um processo de cura da criança interior. E cada vez que a gente estava fazendo essas meditações, era muito engraçado. Porque eu pensava assim, gente, se eu contar isso depois pro grupo, eles vão achar que eu tô doida. Aí era assim, a gente tinha a instrução de fazer uma meditação, de que a gente chegava num campo, de que a gente imaginava aquele campo e depois vinha um bosque. E eu, assim, ou eu chegava no campo, eu chegava com uma nave espacial, ou quando eu terminava a meditação, tinha uma nave e daí tinha um ser esperando. E assim, era uma coisa muito, muito assim, recorrente. Eu pensava, gente, mas o que tem isso aqui, né? E várias vezes. Inclusive, assim, numa das meditações, eu lembro que eles disseram, não, pode entrar. E daí tinha um painel de comando. Hoje eu conto isso porque eu já contei várias vezes, mas no início eu pensava assim, gente, eles vão achar que eu sou maluca, né? Mas enfim, já pulei dessa fase do joguinho. E aí eu me vi na frente de um painel de comando e daí e quando eu digo eu ouvi, é a percepção mental, né? Não é ouvir de ouvidos, assim, ouvir que nem eu tô ouvindo a tua voz, assim. Era aquela percepção de que alguém disse assim, não, pode mexer, tu sabe fazer isso. E eu pensava, meu Deus do céu, o que que estão falando, né? Porque eles são telepatas, então quando eu digo assim que eu escuto, é percepção mental mesmo, né? E assim, foi várias situações assim pequenas que foram se conectando, até que teve numa das vezes, numa das meditações que eu estava fazendo um outro processo, que eu me vi deitada numa maca e eu assim entendi que eles estavam perguntando se eles podiam fazer um tratamento em mim. E eu, assim, pela percepção que eu tinha, eu estava numa câmara. Hoje, né, depois do conhecimento que eu fui ter depois, eu entendi que eu estava numa câmara de cura, né? E com vários ao meu redor, e eu dei a permissão para que eles seguissem com aquele tratamento comigo.
E eu tinha sempre um barulho no ouvido, era uma coisa estranha, assim, é diferente de um zumbido, mas era uma coisa bem, assim, recorrente. E aí, enfim, né, depois dessas experiências eu pensava, gente, era tão real, Lene, mas tão real que eu dizia assim, isso aqui não pode ser viagem da minha cabeça. E aí, um tempo depois, eu tava, abri um Instagram e uma pessoa abriu uma live falando sobre os arcturianos. E daí eu pensei, opa, vou escutar o que que é isso? Porque até então, assim, eu nunca tinha me chamado a atenção o nome deles. Se eu ouvir, passou batido. E aí a pessoa começou a falar, né, contar sobre eles, ela fez uma meditação. E como eu estava em casa, bem tranquila, eu deitei para fazer a meditação. E nessa meditação eu tive assim uma expansão de consciência muito grande, daí eu entendi, eu falei assim, é isso, agora eu sei quem são. Eu sei quem são. E aí essa pessoa dava o curso e aí eu pensei, esse curso é para mim. Esse curso é para mim. Por quê? Porque a conexão aconteceu antes, né? Eu vinha saber quem eram depois. E eu lembro assim que terminou a live, eu chamei a pessoa, disse assim, olha, eu quero me inscrever. No outro dia eu estava inscrita no curso, né? Só que daí eu já foi uma coisa, uma conexão tão forte que eu me inscrevi para toda a formação completa, que são 4 níveis, né? Eu não me inscrevi para a primeira, depois para a segunda e terceira e quarta, né? Que a quarta é um mestrado. Eu me inscrevi para tudo. Eu disse assim, eu quero fazer tudo. E ali começou uma caminhada, assim, que eu tenho uma alegria muito grande de contar, na verdade, né? Porque foi realmente ali, eu entendo que eu respondi um chamado do coração. A curiosidade, aquela coisa da gente, que nem a gente conversou no início ali, tudo isso veio depois, né? Depois de uma conexão que eu entendo, assim, que fez toque-toque na minha porta e eu acabei dizendo sim, né? Foi assim que tudo Maravilha. começou. E aí eu fiz esse curso, na verdade, enquanto que eu ainda estava trabalhando com comércio exterior. Eu já havia pedido demissão e tudo, né? E eu nem imaginava que naquele meu período assim de desligamento da empresa eu ia fazer cursos, porque eu vinha do período que eu estava muito cansada. E eu lembro que eu tinha pensado assim, nossa, eu vou parar uns 3, 4 meses, assim, eu vou descansar, não quero pensar em nada. Só que aquele chamado arcturiano, ele veio tão forte que eu nem lembrei que eu disse que eu queria descansar, que eu não queria fazer nada por um bom tempo, né? Porque na época eu ainda estava trabalhando. E aí eu fiz, né, eu fiz a formação completa no sistema arcturiano, sendo que o sistema arcturiano de cura multidimensional, como o próprio nome já diz, né? Ele é cura multidimensional, ou seja, cura o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Seja lá o que a gente estiver tratando, ele vai lá na origem kármica, na causa raiz. Então, são energias que a gente usa com muita facilidade e vai de uma forma muito assertiva. Então, o sistema é dividido em 4 níveis, sendo que em cada nível nós somos iniciados em 7 geometrias sagradas, né? Então, cada geometria sagrada trabalha uma gama de coisas. Então, a gente sabe que as geometrias sagradas são informações de luz, né? Então, são códigos que carregam a linguagem da luz. E o que eu acho, assim, maravilhoso, eu não sei se tu trabalhas com alguma ferramenta, Irene, que trabalhe com geometrias, né? Mas elas fazem essa ponte entre o inconsciente e o consciente, liberando informações e processos e curas e assim transmutando situações que a nível consciente às vezes a gente não teria condições de fazer isso, né? Olha a Gladys aí, querida, boa noite. Nem todo mundo aparece para mim. Boa noite, Gladys. Agora tem duas terapeutas queridas, né? O pessoal que está entrando Querida. agora, tem tudo que a gente vai fazer. A gente não, a Andrea vai fazer uma meditação aqui no final. Então fica até o final, compartilha essa live com mais pessoas, convida mais pessoas, né? Eu trabalho com terapia multidimensional, né? Na verdade, também. Sim, Inclusive, eu me atendi agora há pouco. Quando você falou da cama, que a gente passa o tratamento, né? A gente tem essa percepção muito forte também na terapia multidimensional, né? sim. Para a gente continuar, quais outras energias e tecnologias disponíveis a gente poderia comentar aqui? Sim, dentro do próprio sistema, eu sempre digo, assim, é tanta coisa que a gente às vezes fica até na dúvida, né? Porque em cada nível a gente vai sendo iniciado
em sete novas energias de frequência. Então, a gente, dentro do sistema, a gente tem, assim, geometrias específicas, por exemplo, para cura da criança interior, equilíbrio do masculino e feminino, cura de traumas, de todas as trauma sexual, trauma de relacionamento. A gente faz a remoção de chips, remoção de implantes, a limpeza de registros akáshicos. A gente trabalha muito com a questão da cura do karma. Eles trazem muito para nós isso. É uma das frequências que eu amo de paixão, que ela trabalha com a expansão da chama trina no nosso coração, né? Despertando as qualidades do amor, da sabedoria e do poder no nosso coração, que aí sim também auxilia muito na questão da nossa ascensão. Várias delas trabalham com a frota arcturiana de defesa da Terra. Então, muitas ferramentas para nos auxiliar em termos de proteção, de amparo nos nossos atendimentos, né? Então, para aumentar o nosso quociente de luz, fazer a cura de doenças. Então, enfim, é uma gama muito grande, né? E além do que a gente trabalha no sistema arcturiano de cura multidimensional, eles trazem para nós várias outras ferramentas. Um dos cursos que eu dou também, que é das câmaras estelares e tecnologias de cura, a gente tem um leque de opções de câmaras de cura, chaves de ouro, que a gente chama que são energias, ou programas. Então, a gente pode escolher se colocar em tratamento ou colocar outra pessoa ou um grupo de pessoa em tratamento. Então, alguns dos tratamentos são feitos na nave arcturiana, outras são feitas no templo de cristal arcturiano. Então, tem tecnologias, por exemplo, uma das que eu gosto muito de usar, né, para a gente aumentar o nível de amor e de alegria. A gente falou tanto em amor antes, ali, quando no início da nossa live, né? Então, a gente tem a câmara do amor e da alegria. Então, a gente pode se colocar em tratamento durante o nosso sono, ou num período de meditação, ou a gente está atendendo alguém numa ferramenta, pode colocar essa pessoa em atendimento também. Então, tem acupuntura etérica, tem banhos de cristal líquido, a gente tem uma das câmeras que eu acho muito legal, que é para gente, por exemplo, fazer como se fosse um detox de todos os eletrônicos que a gente tem aqui, porque a gente está conectado o tempo inteiro, né, com eletrônicos. E isso não, como é que eu vou dizer assim, a gente acaba ficando intoxicado com toda essa energia, essa tecnologia. Então, uma das câmeras a gente consegue fazer um detox de todas essas energias, de tudo aquilo que a gente sabe, que a gente recebe a nível de inconsciente, em propagandas, em Instagram, em Facebook, em filmes, enfim, né? E tem também dos meus queridinhos, né, que é o Vórtice Psíquico Arcturiano também, que eu sempre indico, Irene, para quem às vezes tem curiosidade, mas ainda não quer fazer o sistema arcturiano de cura multidimensional, que daí é no nível um pouco mais profundo, né? Mas é uma energia assim que já faz uma conexão muito legal. E também auxilia muito assim na questão de proteção, de aumentar a sua vibração, porque toda vez que a pessoa faz essa ativação, ela se conecta com energias da 12ª dimensão. E aí o que acontece? Já vai, com a prática, né, com o uso, elevando o padrão vibratório das células. E nesse se colocar nessa energia, também vai despertando os dons psíquicos, que aí o que é? Potencializando a questão da clarividência, da clareaudiência, potencializando a nossa intuição, que é o que? A conexão direta com a nossa alma. Muitas vezes as pessoas estão tão, como é que eu vou dizer assim, ligadas numa energia mental, e é o que eu tenho visto nos últimos tempos, assim, quando eu vou recebendo as reclamações nos atendimentos, a maioria das pessoas é o quê?
não está conseguindo fazer a sua conexão de uma maneira mais leve, mais fluida, porque está muito preso ainda no mental, se identificando demais com os pensamentos. E aí, claro, né? Quando a gente está identificado demais com os pensamentos, a gente não consegue nem ouvir a própria voz da intuição. Que maravilha. Andréia, eu sei que muitas pessoas ainda vão ver essas lives, né? A nossa live, a pessoa tem muita gente já assistindo, gente que vai ver depois. Para a pessoa que não tem muito conhecimento, eu queria que você falasse um pouquinho de chips, implantes e registro arcástico. Para quem não, para quem está no nosso meio é uma linguagem muito comum para a gente, mas para quem não tem conhecimento, para quem nunca fez uma terapia assim, né? Fala um pouquinho para a gente. De uma forma assim bem resumida, né, Irene, a gente sabe que assim, ao longo de todas as existências, né, a Terra ela é habitada por seres da luz e por seres da não luz, né? A gente diz não luz por quê? Porque todos somos luz, alguns já se renderam, já abriram o seu coração e os outros ainda não, né? Mas também são irmãos de caminhada. Então, muitos desses querem ainda permanecer no controle da Terra e da humanidade. E uma das maneiras de fazer o controle em massa, que é o que a gente chama, né, que a pessoa também fica muito presa na Matrix, é a implantação de chips e implantes etéricos. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando a pessoa recebe um implante ou um chip, isso na verdade vai potencializar comportamentos e características que a pessoa já tem. Então, na verdade, não é que assim aquilo ali vem e vai mudar o comportamento da pessoa, né? Normalmente, quando a pessoa recebe um chip ou um implante, a gente diz de controle, né? Aquilo acaba, de certa forma, potencializando algum comportamento. Sei lá, eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que ela é pavio curto. A partir do momento que ela recebe um chip ou um implante, o que pode acontecer é que isso potencializa ainda mais esse comportamento. E aí a gente sabe que essas energias de baixa vibração, elas vão o quê? Elas vão nos distraindo, elas vão nos conectando cada vez mais com situações que impedem o nosso caminhar de uma maneira mais fluida, que a gente expanda a nossa consciência. Então, normalmente, um chip ou um implante que é colocado é para que a gente não caminhe naquele caminho da evolução mesmo, né? Para o despertar da nossa consciência, para o despertar do amor, sair do egoísmo. Porque o que os seres de luz nos trazem é que para a gente fazer essa caminhada, o principal é o quê? É o despertar através do nosso coração, para que a gente consiga viver e colocar na prática aquilo de que nada do que eu faço para o outro é diferente do que eu faço para mim. Enquanto que a gente não trazer para a nossa vida, para a nossa prática, essa consciência, fica mais difícil. Então, quando a gente faz o uso dessas energias, a gente consegue fazer tratamentos para quê? Para fazer a remoção desses chips e implantes etéricos. Mas uma coisa que eu sempre digo, né, que é muito importante é a gente estar consciente. Porque às vezes a pessoa passa por um tratamento, mas não se ajuda. Continua assistindo as mesmas coisas. A gente pensa às vezes assim, que fica se conectando com conteúdos de baixa frequência, de baixa vibração. Aí é quase a gente querer secar gelo, né? Porque trata de um lado, mas aí no outro dia ou depois a pessoa continua se conectando com as mesmas coisas, né? Então é mais ou menos isso. São dispositivos de autocontrole. Acho que não sei se fica claro, mas é mais ou menos isso, né? De uma maneira resumida. E em Que maravilha. relação aos. Oi? Pode falar, pode E em complementar. relação aos registros acásticos, a gente sabe que é como se fosse uma grande biblioteca espiritual, onde ficam registradas as experiências da nossa existência, né? Como se fosse realmente assim uma biblioteca da alma.
Então, inclusive, tem pessoas que fazem, né, leitura dos registros acásticos, que as pessoas podem fazer perguntas, caso tenham algumas dificuldades na vida, né? Eu não faço leitura, mas já fiz, né? Já tive, já passei pela experiência. E quando eles fazem, quando a gente usa a energia arcturiana para a limpeza dos registros acásticos, é porque a gente consegue fazer a limpeza de energias que, nesse nosso momento de caminhada, não contribuem para a nossa evolução. É como se a gente conseguisse fazer, assim, que nem quando a gente faz a cura do karma, né? A gente consegue potencializar um pouco mais a nossa caminhada. É fazer a transmutação de energias que fazem parte da nossa caminhada, mas que nesse momento a gente está tendo a oportunidade de dar um up, né? A gente está tendo a oportunidade de fazer uma limpeza mais profunda. Aí eu digo que é lá na base, né? Porque às vezes a gente vai fazer um processo que eu sempre digo para as pessoas assim, quando a gente começa a trabalhar com a energia arcturiana, é como se a gente fosse uma casa, né? Vou trazer um exemplo assim para ficar mais fácil para as pessoas. Aí deu uma rachadura na parede. Eu posso ir ali, passar uma massa corrida, passar uma tinta e dar uma tapeada por um tempo, né? A gente pode. Só que se a gente não for lá e consertar a estrutura, se a gente não ir lá e consertar a base, aquilo que causou a rachadura naquela parede, esse conserto, daqui a pouco ele vai começar a rachar de novo, ou a gente vai perceber rachaduras em outros lugares. Então, quando a gente começa a trabalhar com a energia arcturiana, por ser uma energia multidimensional, a gente pensa assim, ah, rachou a parede, beleza. Só que nós vamos lá ver aonde que originou esse, né? Qual foi a causa dessa rachadura na parede? E aí depois, claro, a gente fecha a rachadura, mas a gente também vai lá olhar, né? O que ocasionou isso. E quando a gente fala em fazer essa questão da limpeza dos registros acásticos, também são de energias e de informações que estão ali, de uma certa forma ainda ressoando no nosso campo, que nesse momento elas podem ser atenuadas, né? Transmutadas, então também potencializa mais a nossa caminhada. É um bônus. Quem pode fazer esse curso com você? Existe algum pré-requisito? Qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, assim, para fazer o sistema arcturiano ali, o nível 1, não existe nenhum pré-requisito. A gente sempre fala assim, né, que o pré-requisito é a vontade realmente de crescer, de expandir na energia, porque eu tenho alunos que vieram fazer e que assim me surpreenderam muito, inclusive no último curso que eu dei, acho que faz uns 40 dias assim. Nossa, no final do curso foi uma emoção só, porque teve alunos que vieram que nunca tinham feito nada, nem reiki, e não são terapeutas, vieram assim, porque me viram numa live que eu fiz no YouTube com um pessoal que é lá do Raio Azul, do espaço terapêutico que eu atendo aqui na minha cidade. Que me viram nessa live, se conectaram com a energia, se conectaram comigo e vieram fazer o curso. Então, assim, eu fiquei muito contente, porque eu sei que, claro, é a conexão da energia, né, Irene, de pessoas que escolheram potencializar o seu crescimento físico, mental, emocional, espiritual, porque as frequências trabalham em todos os corpos, né? Então, sem nenhum pré-requisito. É só realmente assim, a vontade de fazer a conexão. Ela não precisa ser para uso profissional. E claro, aí depois, para fazer o nível 2, o pré-requisito é o nível 1 e assim por diante, né? Mas para fazer, por exemplo, o curso das câmeras e tecnologias estelares também não tem nenhum pré-requisito. Da ativação do vórtice psíquico arcturiano não tem nenhum pré-requisito. Inclusive, que nem quem faz a formação completa dos 4 níveis do sistema arcturiano, o nível 4 é o nível de mestrado, onde a pessoa também pode depois ensinar essa ferramenta, se torna um facilitador, né? Então, também tem essa oportunidade, caso... na época, quando eu fiz, eu queria por conexão mesmo. E aí depois eu pensei, nossa, eu senti o chamado, porque eu gosto muito dessa questão do grupo, né?
Então, caso alguém queira fazer para o seu uso pessoal, pode, quer levar para o nível profissional também, né? Então, realmente não precisa ter conhecimento nenhum. É só realmente a vontade do seu coração de fazer essa conexão e crescer nessa energia. Que maravilha. Bom, pessoal, fica até o final, a gente já vai encerrar. Eu vou fazer a última pergunta. A Andrea vai fazer um exercício com a gente, uma meditação daqui a pouquinho. E o pessoal que me segue aí, que não segue a Andrea, começa a seguir o trabalho dela, tem muito conteúdo. E quem segue a Andrea, que ainda não segue, também começa a me seguir. Para finalizar aqui, Andrea, depois você entrar na meditação, como se conectar com os arcturianos? Pois então, a gente vê tanta besteira na internet, Irene, eu tenho algumas coisas assim que eu leio, às vezes que eu digo, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Mas enfim, a comunicação com os arcturianos é muito simples, muito simples. Basta fechar os seus olhinhos e se conectar com eles. É pedir do seu coração auxílio, orientações, tratamentos. Claro que quando a gente faz um curso e a gente é iniciado, a gente passa a ser um canal dessa energia e aí flui num outro nível, né? Não resta dúvida. Mas agora, para alguém que apenas gostaria de fazer essa conexão, da mesma maneira que eventualmente já faz a sua oração para Jesus ou para qualquer outro ser que já se conecte, é isso. É convidá-los a fazer parte da sua vida. Né? Eu gosto muito de dizer assim que sempre ao acordar e antes de dormir são dois momentos maravilhosos para isso, né? Mas ao longo do dia, obviamente, sempre que necessário. É só pedir, caso a pessoa tenha alguma questão específica de cura física, por exemplo, ou algum problema daqui a pouco que a pessoa não consiga entender, quer descobrir sua missão de vida, ou simplesmente assim queira um tratamento nas câmaras, pode pedir. Só que é sempre legal, às vezes, a gente saber mais o que está pedindo, porque são muitas câmeras, são muitas coisas que tem, né? Então, é bom que a gente seja específico naquilo que a gente quer. Mas é uma conexão de coração, né? Para quem, para quem já anda um pouco mais na energia arcturiana, eu sempre gosto de dizer, né, para a gente incluir sempre senhor e senhora de Arcturus, que são os regentes de Arcturus, porque são aqueles que tomam a frente da energia, né? Mas para quem eventualmente deseja iniciar só a sentir a energia, daqui a pouco a se aproximar mais deles, né? Basta pedir aos arcturianos que lhe auxiliem, que lhe protejam, que mostrem o caminho, enfim, né? Que daqui a pouco num sonho tragam alguma intuição. É muito simples, não precisa de salamaleque, não, como a gente vê por aí, né? É sempre, eu acho, aquele momento de recolhimento, se colocar em permissão, abrir o coração e deixar que esses seres de luz façam o trabalho deles, né? Porque às vezes a gente quer controlar até o que eles fazem, né? Que maravilha. Então, eu vou fazer isso depois da live, né? Eu tenho a minha conexão sempre, todos os dias, né? Eu Sim, não começo um dia sem uma conexão, mas eu vou fazer uma conexão com os arcturianos, né? Que eu não tenho feito, inclusive, mas eu vou fazer também para experimentar. sim. Você quer citar mais alguma coisa? Quando que vai ter a próxima turma? Para quem tiver interesse? Eu tenho até no meu Instagram eu coloquei ontem uma agenda de cursos que fica bem fácil, caso alguém tenha algum interesse, né? Depois também pode me chamar ali pelo direct ou pelo WhatsApp, que tem o link na bio. No dia 10, nós vamos ter, que é um sábado, a gente vai ter um curso das câmeras estelares e tecnologias de cura, que aí sim, né, são mais de 50 ferramentas, que daí incluem ferramentas arcturianas e de outros seres estelares, que as pessoas podem utilizar para o seu uso próprio, ou terapeutas, né, se quiserem colocar os seus clientes também nesses tratamentos. No dia 19 e 20 de junho, nós vamos ter o nível 1 do sistema arcturiano de cura multidimensional. Em julho, no dia 13 e 10, acho que é isso que eu anotei aqui, 13 e 10 de julho, nós temos o nível 2.
E a ativação do vórtice psíquico arcturiano vai ser num sábado também, dia 8 de julho. Eu dei, acho que foi agora, faz umas 2 semanas, a 10ª turma, Irene, já da ativação do vórtice psíquico arcturiano. E é um curso muito legal, que eu recomendo muito assim para quem quer começar a sentir a energia arcturiana. Né? Daqui a pouco a pessoa ainda não quer se jogar lá no sistema todo, né? E aí no vórtice a pessoa já tem ali essa conexão inicial que é muito auxilia muito na nossa caminhada. É uma conexão bem interessante. Que maravilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para a Andréia, aproveita, né? A gente vai para a meditação e depois ela vai responder a pergunta se tiver alguma pergunta. É. Quem tiver alguma dúvida sobre tudo que ela falou aqui, Até, né? Irene, uma coisa que é legal de eu comentar é que, assim, o que eu percebi, assim, que quando eu fiz o curso e daí aquilo para mim ficou, assim, eu me senti um pouco, claro, apesar da minha facilitadora se colocar à minha disposição, né? Mas eu me senti um pouco perdida na energia por onde eu começo, né? Então, até em função desse sentimento que eu tive, eu criei um grupo que se chama Mentoria Arcturiana. Então, toda aquela pessoa que faz algum curso comigo ligado à questão dos arcturianos, ela pode migrar gratuitamente para esse grupo. E ali, de vez em quando, a gente faz algumas atividades que são exclusivas desse grupo, que nem na semana passada a gente reuniu o grupo online para fazer uma meditação de cura arcturiana. Então, era uma cura pessoal e planetária até para as pessoas praticarem juntas e colocar suas mãozinhas para trabalhar também, porque às vezes a gente faz um curso, guarda a apostila na gaveta e daí serviu para o nosso mental, mas para a nossa vida, para a prática, para a expansão do nosso coração, para a expansão do amor. E eu penso assim, que a maneira melhor da gente se colocar em trabalho para desenvolver o nosso amor incondicional, né? Então é um grupo que a gente vai crescendo, né? A cada turma, mais pessoas vão migrando. Então, só para deixar aqui o convite para alguém e para saber, né, que depois que faz um curso, a pessoa não fica sozinha. Fica sozinha se quer, né? Mas tem ali o apoio do grupo, né? Então a gente caminha juntos em conhecimento e em conexão, que na minha humilde opinião, é o que mais importa de verdade, né? O conhecimento, ele é legal, sim, né? Mas, assim, do que ele serviria se a gente não coloca a energia em prática, né? Se a gente não coloca isso em prol de nós mesmos ou dos nossos irmãos de caminhada. Então, é interessante. Vamos para a meditação? Vamos para a meditação. Deixa eu só ver se eu consigo botar uma musiquinha aqui, se tu escuta bem, Irene, ver se não conflita muito. Tá. Tu consegues ouvir? Sim, tá Como é que bom. tá o volume? Tá bom ou tá muito alto? Para mim tá ok. Tá ok? Até para todas as pessoas que estão já na live, eu disse a gente já, por mais que a meditação está acontecendo agora, né? Eu já entrei aqui na energia antes da gente começar, já fiz toda a conexão, pedindo, né, para que os arcturianos fossem trabalhando em todas as pessoas que chegassem na live, que eventualmente se conectassem depois da gravação, e claro, né, a gente pede licença ao eu superior de cada um, partindo do princípio de que ninguém vai receber nada caso não dê o seu consentimento em algum nível, né? Então eu já fui pedindo para eles trabalharem para aumentar o quociente de luz nas nossas células, que quando a gente saia dessa live, que o trabalho deles possa continuar enquanto que a gente faz o nosso soninho aqui na matéria, para facilitar aí o processo do nosso despertar, né? Então eu vou pedir para quem está aqui nos assistindo e para quem vai assistir depois que feche seus olhinhos, que respire profundamente, algumas vezes, até porque a gente sabe que a respiração ela calma,
as conexões cerebrais, as sinapses. Silencia. Nós vamos fazer neste momento um exercício de limpeza e purificação na energia arcturiana. Eu peço aos amados arcturianos que façam um círculo de proteção ao redor de cada um aqui presente nesta live ou que venha assistir depois. E que cada um aqui presente também convide os seus anjos, seus mestres e seus guias pessoais. Vamos aproveitar este momento de conexão. Permitindo que expandam a energia do nosso cardíaco. Mentalize neste momento um tubo de luz branca cristalina, envolvendo completamente o seu corpo físico, o seu corpo mental, emocional e espiritual, criando um campo poderoso de proteção à sua volta. Respire profundamente e solte. Mentalize, imagine ou apenas acredite que há duas chamas despertando no seu coração. Uma chama é na cor violeta e a outra é na cor dourada. Respire calmamente mais uma vez. Relaxe seu corpo e procure sentir a conexão da chama violeta com a chama dourada no centro do seu coração. E a cada vez que você inspira, você relaxa ainda mais. Mentalize, imagine ou apenas acredite que essas duas chamas, violeta e dourada, expandem-se, 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 envolvendo completamente o seu corpo físico. Sinta este envolvimento no seu corpo. Respire profundamente, enquanto as chamas vão agindo no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo emocional e no seu corpo espiritual. Uma equipe de luz dos amados arcturianos atende cada um de nós. Mentalize agora a chama violeta envolver e preencher completamente o lado esquerdo do seu corpo, enquanto a chama dourada preenche completamente o lado direito. Respire calmamente, mas profundamente, mais uma vez. E visualize,
Perceba essas duas grandes chamas se entrelaçando e ocupando todo o seu corpo agora. Imagine e perceba essas duas grandes chamas preenchendo o seu cérebro físico neste momento, o seu corpo mental completamente. Essas chamas violeta e dourada vão promovendo uma limpeza completa do seu corpo, do seu campo mental, removendo as formas pensamentos negativas, removendo as preocupações, removendo os medos, aqueles pensamentos que não lhe deixam em paz. Respire profundamente neste momento. Enquanto os amados arcturianos trabalham no seu corpo mental, removendo as energias densas das formas pensamento negativas, você pode mentalmente repetir depois de mim o seguinte comando: eu determino que as chamas violeta e dourada despertem agora todas as partes adormecidas do meu cérebro. Respirem profundamente. E mais uma vez, eu determino que as chamas violeta e dourada despertem agora todas as partes adormecidas do meu cérebro. Respirem profundamente. E a última vez, eu determino que as chamas violeta e dourada despertem agora todas as partes adormecidas do meu cérebro. Sinta agora todas as preocupações, medos, fobias e bloqueios caindo por terra, se desprendendo completamente do seu campo de energia e do seu cérebro físico, enquanto as chamas violeta e dourada agem intensamente no seu cérebro e no seu corpo mental. Respire suavemente enquanto esta limpeza está ocorrendo. Sinta a presença dos amados arcturianos. Sinta a presença dos seus anjos, mestres e guias pessoais. Peça-os que os envolvam ainda mais para este próximo passo que finaliza a nossa limpeza do corpo mental. Visualize agora todos os seus problemas, aqueles que estão tirando a sua paz neste momento da sua caminhada. Envolva-os em uma esfera de luz vermelha à sua frente. Coloque nesta grande esfera vermelha tudo que lhe incomoda,
tudo aquilo que para você neste momento é um problema, sem julgamentos, apenas coloque tudo que lhe tira a paz nesta grande esfera da cor vermelha. E uma vez que você tenha completado este processo, mentalize, imagine ou apenas tenha a certeza de que as chamas violeta e dourada, bem à frente da esfera vermelha, que contém os seus problemas, lancem a esfera vermelha no meio dessas duas chamas violeta e dourada e veja a esfera vermelha sendo completamente consumida pelo fogo das chamas violeta e dourada. Enquanto aos poucos, essas duas chamas, violeta e dourada, vão desaparecendo, assim como a esfera vermelha, até não sobrar mais nada à sua frente. Relaxe, solte seu corpo ainda mais. E a cada inspiração, energias de paz, amor, luz e tranquilidade invadem todas as suas células, as suas moléculas e os seus elétrons, aumentando o quociente de luz não somente do seu corpo físico, mas do seu sistema de 4 corpos, até o nível máximo que você possa comportar. Coloque as suas mãos no seu coração, no chakra cardíaco, bem no centro do peito, onde você colocará a sua atenção neste momento. Sinta novamente as chamas violeta e dourada atuando no centro do seu coração. Respire mais uma vez, procurando sentir agora a paz, o amor e a luz envolvendo completamente o seu corpo. Sinta o seu corpo físico e o espaço físico onde você se encontra, percebendo a sua mente mais leve, mais fluida, sentindo a paz e a harmonia em todo o seu corpo, agradecendo ao universo por essa oportunidade, agradecendo aos seus anjos, seus mestres e guias pessoais pela assistência, agradecendo aos amados arcturianos pela assistência, que continuará mesmo após o encerramento desta live para todos aqueles que assim desejarem. Antes de dormir, colocando a sua cabeça no travesseiro, dê a sua permissão aos amados arcturianos para que continuem esse trabalho, ajudando na limpeza do seu corpo mental, emocional e espiritual, facilitando a sua conexão com a sua intuição, que é a voz da sua alma, que é a sua sabedoria superior vibrando na realidade da terceira dimensão. Lembre-se que toda vez que você quiser ou precisar se conectar com a sua intuição,
você aquieta a sua mente através da respiração, através da conexão com as energias arcturianas, potencializando a voz da sua alma, guiando você nessa vida, para que você possa iniciar a jornada de ser o seu próprio mestre e fazer a sua ascensão aqui, nesta caminhada terrena. Nós somos os arcturianos e foi uma honra nos conectarmos com vocês. Eles fazem uma pequena ativação no nosso terceiro olho, antes de encerrarmos este nosso precioso momento. Gratidão ao Senhor e à Senhora de Arqueturos, aos amados arcturianos e a todos os seres de luz que sustentam esta energia sob o comando do nosso amado Mestre Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, assim está feito. Agradeço também a Irene e a todos aqui presentes na live, a todos aqueles que irão se conectar com esta energia, por esta oportunidade de servir um pouquinho mais nesta energia que é um grande chamado ao meu coração. E devagarinho, cada um no seu tempo, sem pressa, podem ir retornando a esse espaço de tempo e consciência, sentindo os pezinhos no chão, mexendo os dedos dos pés, mexendo os dedos das mãos, mexendo os ombros, relaxando, mexendo a cabeça, abrindo os olhinhos quando se sentirem prontos e confortáveis. Que é algo aqui muito profundo, realmente. E a voz da Andrea, né, faz a gente viajar também, uma voz bem suave. Pessoal, quem fez o exercício aí, que quiser comentar como é que foi a experiência, foi incrível. Andréia, e para quem quer conhecer o seu trabalho, como é que faz? Pode me chamar no direct, ou me chamar pelo WhatsApp. Lá no meu Instagram tem o link na bio, né? E a gente sempre, seguidamente, faz assim, né, Irene, meditações para auxiliar as pessoas. E eu particularmente gosto muito da questão do grupo, porque, por exemplo, mesmo numa live, né, onde a gente não sabe todos que ainda estão ao vivo conosco, cada um na sua casa, certeza absoluta que todos nós estamos conectados em energia. Então a gente sente isso potencializado. Então é muito interessante da gente perceber como expande, mesmo numa live, tudo isso, né? Então eu assim, volta e meia faço alguma coisa, alguma vivência, alguma meditação na energia arcturiana. Algumas são gratuitas, outras eu faço assim com valores bem simbólicos mesmo, onde a pessoa às vezes adquire a gravação e pode refazer a meditação,
porque é muito importante que a gente adquira no nosso dia, pelo menos algum, eu digo um ritual como uma maneira de dizer, mas alguma rotina, alguma prática onde a gente faça uma conexão conosco mesmo, né? Porque quando a gente está se conectando com esses seres, é para o quê? Para ampliar também o caminho de volta para nós mesmos, né? Porque eu sempre tem uma historinha que diz que quando foram esconder o poder do homem, eles queriam ir esconder no fundo do oceano, mas daí acharam que talvez alguém fosse escavar e fosse encontrar esse poder, e daí iam botar na terra, e daí também entenderam que alguém um dia ia cavar na terra e ia encontrar esse poder, então eles resolveram esconder esse poder dentro da gente mesmo, porque talvez aí dentro ninguém iria procurar. Então, toda vez que a gente faz, né, alguma prática de meditação, uma oração, qualquer coisa que a gente se sinta bem, a gente está fazendo esse caminho de volta para nós mesmos. E essa meditação que a gente fez hoje, ela faz parte do nível 1 do sistema arcturiano, que a gente faz antes da iniciação também dos alunos, né? Mas para que ela serve? Para limpar o nosso campo mental, para que a gente fique mais aberto para fazer essa conexão do nosso coração com a nossa mente cósmica e também para auxiliar nesse nosso processo, para ajudar a gente se conectar com a nossa intuição, com a nossa verdade. E toda a energia arcturiana, ela nos ajuda ao quê? A gente não ficar naquela coisa colocando o poder fora de nós, para que a gente, aos poucos, nas nossas práticas diárias, a gente vai se reconectando com a nossa própria maestria. Então, é um caminho de volta para casa. É isso que eu acho que é legal de dizer. É o nosso resgate através do amor incondicional, né? E eu gosto muito realmente assim de guiar as meditações. É um lugar que para mim é muito gostoso de estar, né? É um lugar assim onde tu diz assim, qual é um dos lugares que tu mais gosta de estar? É nesse, né? É um lugar que para mim flui bastante, assim. E eu te agradeço muito pela oportunidade da gente poder aqui juntas fazer esse trabalho, que é tão importante, né? Gratidão imensa. Bom, pessoal, quem ainda não, quem me segue, não segue a Andrea, comece a seguir o trabalho dela aí, muitas informações importantes lá no Instagram dela. Quem segue a Andrea, que não me segue ainda, lembrando que eu faço live todos os dias às 5h30 da manhã, num momento só falando de prosperidade, no sentido geral, né? Muita gente pensa prosperidade como dinheiro, não, mas a gente está falando de prosperidade espiritual, intelectual, né? Então, profissional. E amanhã, às 8h08, vou fazer uma live aí com minha querida Mari Pires, que vai ser O Verdadeiro Amor Começa com o Perdão. Vai ser uma live poderosa também. Eu convido todos vocês a participar com a gente. Gratidão imensa, gratidão a todo mundo que participou aí. Eu vou deixar a live gravada também. Compartilhe essa live com mais pessoas e como é que foi a sua experiência, como é que foi a meditação. Para mim foi sensacional. Gratidão, Andréia, foi maravilhoso mais uma vez. E até a Inclusive, próxima. Irene, é importante até caso alguém se sinta em algum momento assim, aquela coisa às vezes quando a gente está com pensamentos que não param, que a gente diz, meu Deus, onde é que eu desligo a cabeça? Pode repetir essa parte da live, da meditação e fazer quantas vezes julgar necessário, porque ela realmente ela vai acalmando o nosso mental, que muitas vezes é muito tagarela, né? Então, alguém em algum momento se sentir a necessidade, pode repetir quantas vezes quiser, né? E assistam as lives da Irene aí, que realmente há muita consciência nesse canal dela aí, né? Tá trabalhando bastante. Parabéns, Irene. Olha, um exemplo para nós de dedicação, de persistência. Muito grata pela oportunidade também de estar aqui contigo. No meu Gratidão a canal do todos. YouTube tem Irene Gomes, hipnoterapeuta, todo dia uma meditação para você começar o seu dia. Então, quem não é inscrito também, se inscreve lá no meu canal, todo dia conteúdo. Gratidão imensa. Gratidão.